Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aí, turminha do sexto ano do ensino fundamental, eu sou o professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Câmara Dornelas. E nesse exato momento, você que está assistindo o nosso programa, o Educa PE, um programa feito para vocês pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, eu vos convido a entrar na nossa nave da história, a fazer uma viagem pela história, né? E agora nós vamos estudar a história da América pré-colombiana, povos originários do Brasil. E aí, garotada? E aí, turminha? Vamos lá? Vamos estudar os povos que antecederam Colombo, não é isso? Os povos originários do Brasil. Então, vamos lá? Então, vejamos. Desde 1500 até a década de 1970, a população indígena brasileira decresceu, né? Acentuadamente. E muitos povos foram extintos, né? Então, ocorreu o desaparecimento dos povos indígenas, né? Então, passou a ser visto como contingência histórica, algo a ser lamentado, porém inevitável, né? Então, no entanto, o quadro começou a dar sinais de mudança nas últimas décadas do século passado, né? Então, vejamos, então nós estamos vivendo, na realidade, um fato bastante preocupante, que é o número decrescente da população indígena, a população, né? Então, vejamos, então a população indígena, com base no atual censo demográfico, né? Então, do IBGE, realizado o último, né, em 2010, né? Então, traz aí uma população de 817.963 indígenas, né? Então, dos quais 502.783 vivem na zona rural e 315.180 habitam as zonas urbanas brasileiras. Então, esse censo revelou que em todos os estados, né, da federação, inclusive do Distrito Federal, há populações indígenas, né? Então, a FUNAI, né, também registra 69 referências de índios ainda não contados, né? Além de existirem grupos que estão requerendo reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista. Então, como vocês observam, então, nós temos aqui quase 5 milhões, né? Quase 5 milhões de indígenas no nosso país, né? Então, hoje nós temos um quadro de 817 mil. Então, houve, na realidade, um decréscimo muito grande dessa população, né? Então, essa população, na realidade, nos últimos séculos, ela vem sofrendo, né, uma queda bastante acentuada, né? Uma queda bastante acentuada. Então, vejamos. Então, a população indígena, então, como eu falei, né, você que está em casa, nesse exato momento, assistindo o Educa PE, preste atenção, né? Você que está em casa, nesse exato momento, assistindo esse programa maravilhoso, feito para você, pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Então, a população indígena. Então, essa população está praticamente em todos os estados da União, né? Então, na realidade, todos os estados do Brasil, nós temos o que? A presença dos povos indígenas, né? Então, os povos indígenas estão presentes nas 5 regiões do Brasil. Sendo que a região norte é aquela que concentra o maior número de indivíduos. Chega a 305.873 é isso. Sendo aproximadamente 37% do total. Então, vejamos, você tem 305.873 povos, né, habitando a região do estado, da região norte do país, né? Então, conforme os dados aí apresentados, aí o gráfico apresentado na tela de vocês, vocês observam que a região norte é a região que tem o maior percentual, seguida pela região nordeste, né, isso que também tem um percentual bastante relevante, né? Então, vejamos, então,
conhecendo os povos indígenas. Então, uma coisa muito interessante. Então, você de sexto ano vai dizer, poxa, povos indígenas, né? Como esses povos, né? Então, cada povo indígena, ele possui uma cultura, né? Uma cultura própria, isto é, língua, crenças, né? E um jeito próprio de trabalhar, pensar, relacionar-se com a natureza e com outros povos, né? Então, histórias e as culturas marcaram profundamente nosso jeito de ser, nossos hábitos, né, e nossas línguas, etc. Né? Por isso é importante estudar as suas contribuições para a história e cultura brasileira. Então é importante ressaltar, turminha, não é isso? A importância desse povo dentro da nossa cultura, né? Porque nós assimilamos, não é isso? Assimilamos da realidade desse grupo, né? Várias práticas, não é isso? Então, inclusive, nós temos aí nome de ruas, né? Nós temos, na realidade, os hábitos, né? Os costumes, né? Então, tudo assimilado dos povos indígenas. É interessante que há diferenças e semelhanças entre esses povos, né? Então, por exemplo, os traços físicos, né? O desenho do rosto, o corte do cabelo, os adereços usados, né? Então, as línguas, né? As diferenças entre os indígenas também estão presentes em quê? Estão presentes nas línguas faladas por eles, né? Durante muito tempo, né, se acreditou que todos os indígenas do Brasil, né, isso, falavam uma única língua, né? Então, mas isso é um erro. É um erro, pois, na realidade, tupi é o tronco linguístico, isto é, um conjunto de línguas, né, e não uma língua só. Então, vejamos, mas devemos lembrar, né, isso, que é um erro. Muito tempo se pensava que eles possuíam só uma língua, mas existem várias línguas, né? Então, os povos indígenas, na realidade, falam línguas diferentes, né? Uma das outras. Há pelo menos cerca de 180 línguas, né, indígenas faladas no Brasil. 180, turminha. Observe, turminha, 180 línguas faladas no Brasil. Essas línguas são agrupadas, né, em famílias e em troncos linguísticos, né? Então, na realidade, você vai dar, professor Cláudio, 180, 180. Então, há uma diferença linguística muito grande entre esses povos, né? Então, vejamos. Então, no Brasil, há dois troncos, né, linguísticos principais. Então, eu quero que você que está em casa, nesse exato momento, assistindo o Educa PE, preste atenção. No Brasil, há dois troncos linguísticos. Primeiro, o tupi, o mais bem conhecido, né? E o macro-G. O tronco tupi, na realidade, tem cerca de 10 famílias, né? E o macro-G, aproximadamente 12. Né? Então, ainda na realidade, famílias constituídas de apenas uma língua, né? Então, tronco linguístico. Então, você está perguntando, professor Cláudio Nascimento, agora, nesse exato momento, sentado aí no sofá, tomando um suco, uma água, um refrigerante, não é isso? Fazendo aquele lanche maravilhoso. Então, está se perguntando, o que é tronco linguístico? Então, na realidade, o tronco linguístico é um conjunto de línguas que tem a mesma origem, né? Há muitas línguas pertencentes ao tronco tupi, por exemplo, a língua juruna e a língua munduruku, veja só. Então, na realidade, você tem várias línguas, né? Então, é importante, quando se pergunta, né, então, professor, né, essa população indígena, ela fala a mesma língua? Não falam a mesma língua. Né? Há uma diversidade linguística, né? Então, há uma estimativa de 180 línguas faladas, né? Então, se difere aí nos troncos linguísticos.
Então, olha só, então nós temos o tronco tupi, não é isso? Então, tronco tupi. E é o tronco tupi, é isso. Então, aí você vai ter, na realidade, o tupi-guarani, é isso. Dentro do tupi, você vai ter, dentro dessa variação linguística, né, dentro desse tronco tupi, o tupi-guarani, né, ariquém, é isso, o aitê, o juruna, é isso, o maiê, aí vai ter mundê, vai ter o puruborá, né, o munduruku, o ramaramã e o taparabi, o tupari. Então você vai ter na realidade essas línguas faladas dentro desse tronco. Então, como vocês observam, já é uma variação aí linguística só dentro do tronco tupi. Só dentro do tronco tupi já há uma variação linguística, né? Então, aí nós vamos para o macro-G, né? E a professor também, com certeza, há variações. E aí você vai ter o bororó, né? O krenak, o gatô, né? O G, o carajá, né? Isso, o machacalim, o ricabaxi, o ofaie e o aitê, né? O iatê. Iatê, na realidade, em algumas tribos aqui em Pernambuco, né? Isso fala muito, por exemplo, a gente aqui em Pernambuco, estive lá em Águas Belas, por exemplo, né? Então, o pessoal falava muito do iatê, né? Então, na realidade, em outras partes, né? Porque aqui em Pernambuco tem várias tribos, né? Então, iatê é muito falado, né? Então, veja, mas devemos ressaltar que esse tronco, tanto tupi como macro-G, está presente, né, nessa população indígena brasileira. Então, o importante é que vocês saibam que existe uma variação linguística nesses povos indígenas, certo? Então, semelhanças, né, entre os indígenas, né? Então, se por um lado a diferença entre os povos indígenas, por outro lado também semelhanças, isto é, o conjunto de características comuns que os diferenciam dos demais povos. Então, é uma coisa muito interessante. De um lado há diferenças, do outro lado há o que? Características. Aí você vai dizer, mas professor Cláudio, quais são as semelhanças, né? Então vejamos, então você que está nesse exato momento assistindo a aula de Cláudio Nascimento no Educa PE, um programa feito para você na nossa nave da história, você do 6º ano deve estar se perguntando agora quais as semelhanças. Então, a terra para os indígenas é de quem trabalha nela. Então, a terra para o indígena é para quem trabalha nela. Então, entre os indígenas, a terra é do conjunto de pessoas que vivem em cada aldeia, né? Enquanto um grupo, na realidade, estiver trabalhando, né, numa área. Então, essa área e seus frutos, né, lhe pertencem, né, em outras palavras, a posse da terra, a terra, né, como subsistência, é algo coletivo, né? Isso é algo coletivo. Que bacana, hein, turminha? Que bacana, hein? Então, vejamos. Aí nós temos a divisão do trabalho é feita por idade, né? Por sexo e idade. Tá vendo? Entre os indígenas, algumas tarefas, né, são feitas pelos homens e outras, né, pelas mulheres, né? Então, é necessário que vocês entendam isso. Então, idosos, né, ajudam conforme sua força e capacidade, né, conforme sua força e capacidade. Então, vamos lá, quais são as tarefas masculinas? Então, a tarefa do homem indígena, turminha, qual a tarefa do homem indígena, turminha do 6º ano? Derrubar mata, né? E preparar a terra para o plantio, né? Então, vai derrubar a mata, preparar a terra para o plantio, né? Fazer armas de guerra, né?
em canoas, né? Então é fazer armas de guerra em canoas, construir moradias, né? Importante isso, né? Construir moradias, cuidar da segurança do grupo, né? Caçar e pescar. Geralmente é aquele trabalho mais pesado, né? Que é atribuído ao homem, um homem indígena, né? Então, aí vocês vão ter, se perguntar, o professor de história vai perguntar a vocês, né? Quais são as tarefas masculinas, né? Dentro da tribo indígena. Então, vocês vão saber responder. Beleza aí, turminha? Conto com vocês aí, hein? Você que está nesse exato momento assistindo o nosso programa. Obrigado mesmo, hein? Então, aí vem as tarefas femininas, né? Então, qual é a tarefa feminina? Plantar. Acompanhar o crescimento da planta e colher. É isso. Extrair frutos, como a castanha e pinhão. É isso. Transportar produtos. Fazer farinha. Tecer redes, né? Fazer festos, vasos e outros objetos, né? E preparar alimentos e cuidar das crianças. É mais algo que voltado para a educação e para casa, enquanto o homem não, mais voltado para os trabalhos mais pesados, né? Então é importante, né? Aí eu deixo essa referência aí para vocês, quem quisesse se aprofundar no assunto, temos a referência aí na tela, né? Então, nós ficamos por aqui, espero que esta aula seja de grande relevância para vocês. Estão nesse exato momento assistindo o nosso programa Educa PE, turma do 6º ano do ensino fundamental, porque esse programa foi feito para vocês, né? Porque na realidade nós da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, nós nos preocupamos com vocês, é isso? Então, simplesmente, vocês é a nossa maior joia, nosso maior tesouro, e a gente tem que cuidar de vocês. Então, a gente está fazendo para vocês essa aula maravilhosa de história, né, sobre a América pré-colombiana, povos originários do Brasil, os povos indígenas. Então, muito obrigado, turminha. Tchauzinho. Vamos desembarcar na nossa nave. Vamos saindo da nave. Vamos para a nossa... Sair da nossa nave. Tchau, tchau, tchauzinho. Até a próxima.